Então, gente, boa noite. Eu me chamo Daiane Rocha. Tenho esse canal aqui no YouTube, né? Canal que fala de turismo técnico, fala também de roteiros que eu faço, de bate e volta, notícias interessantes também, né? Que tem no mundo do turismo. E hoje, gente, eu vou trazer algo para vocês diferente. Essa é a primeira live do canal. Como eu falei antes, né? Vocês podem notar algum erro por, por algum acaso, né? Mas eu estou aprendendo e a gente vai se aprimorando com o tempo, né? E a live de hoje, gente, ela tem um tema interessante, porque algumas pessoas buscam informações sobre isso, né? De como é morar na região dos lagos. E como vocês sabem, né, os meus conteúdos eles eram quase que inteiramente da Baixada Verde, né, região turística Baixada Verde, no caso Baixada Fluminense. E recentemente eu me mudei para a região dos lagos, eu moro aqui há 4 meses. E aí eu vou passar um pouco da minha experiência para vocês. Para quem deseja vir morar aqui, tem esse sonho de morar aqui, ou até mesmo quer saber um pouco mais como funciona essa região. Esse é o intuito dessa live, né? Eu vou estar passando essas informações para vocês e depois eu vou estar abrindo para perguntas. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu vou estar aqui para responder, tá bom? Então, o tema dessa live é como é morar na região dos lagos. A região dos lagos, gente, ela é composta de 13 municípios. No caso, a região turística, né, que é a Costa do Sol, ela é composta por 13 municípios. Aí eu vou falar para vocês quais são. Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Carapebus, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Quissamã, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema. São 13 municípios aí que nós vamos desbravar aqui no canal Dai Turismo, assim como a gente fazia em muitos municípios lá na Baixada, a gente vai estar desbravando também esses municípios da Costa do Sol. E eu vou estar começando falando agora quais são os pontos positivos, né, de morar aqui na região dos lagos. E também vou falar os pontos negativos, né? E depois vou falar um pouco da minha experiência. Bom, gente, os pontos positivos, o primeiro deles é qualidade de vida. Tranquilidade, segurança, contato com a natureza, lazer, ar livre. Isso tudo você encontra aqui na região dos lagos. Então, um dos pontos positivos é realmente a qualidade de vida. É bem diferente de alguns outros lugares, né? Então, isso é um ponto muito bom que eu indico para vocês aqui. E um outro ponto são as belezas naturais, né, gente? Eu não podia deixar de falar isso. A Costa do Sol, ela abrange na maioria, na sua grande maioria, praias, né? Praias maravilhosas. A gente pode falar aí da praia do Forte, em Cabo Frio. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal recente, que eu fui lá na praia do Forte. Lá em Cabo Frio também tem a Praia das Dunas, que eu também fiz um conteúdo. E tá aqui no canal também, ótimo, praia linda. Tem praia em Búzios também, tem Arraial. Até em Iguaba Grande tem praias boas, também Araruama. Então aqui, o forte também daqui é essa questão das praias, né? Belezas naturais que com certeza é um colírio para os olhos. E além disso também tem paisagens exuberantes, né? Tem muita coisa boa para se ver aqui, não é só praia, né? Esse canal também tem essa proposta de mostrar os tesouros escondidos que tem nos lugares que a gente vai. Eu sempre mostrei tesouros escondidos em Magé, Nova Iguaçu, Xerém. E agora eu vou mostrar também esses tesouros escondidos aqui. Não só o óbvio, né? Não só a praia, que a gente sabe que é fantástico, mas também coisas que ninguém vê nos bastidores, né? Não conhece. Então aqui também tem paisagens maravilhosas, assim, exuberantes, que a gente vai estar mostrando no canal. O clima
gente, o clima, ele é praticamente quente o ano todo. É muito calor. Agora a gente tá aqui no verãozão e eu tenho notado que dificilmente chove. Dificilmente chove mesmo. Em algumas regiões aí do Rio de Janeiro, no final do dia, né, no verão, dá uma pancada de chuva, mas aqui não. Eu observei assim que nesses últimos dias, uma única vez choveu, foi bem rápido, né? Graças a Deus, né, por um lado que não tem tragédia, mas aí acaba que fica bem calor. Mas isso é um ponto também favorável, né? Porque acaba atraindo o pessoal para poder vir aqui e aí facilita a questão de ir na praia, né, e na lagoa. E outro ponto positivo que tem aqui é a questão gastronômica. Tem variedade de restaurantes e bares e culinária caiçara também. Então, a região dos lagos também promove isso, né? De você ter lugares bacanas para você jantar, para você fazer uma comemoração, um aniversário, almoçar, restaurantes à beira da praia. Então, aqui é muito interessante essa questão também gastronômica, né? E a questão do custo de vida, dependendo, né, do que se coloca nessa questão de custo de vida, algumas coisas saem mais em conta do que em alguns lugares do Rio de Janeiro. Então, dependendo do que você estiver procurando, o custo de vida não é ruim, né? Dependendo do local também, né, gente? Que varia muito de lugar para lugar, né? Búzios é um custo e Araruama é outro custo, né? Então, é interessante você buscar o que está no seu orçamento, né? O que cabe nas suas finanças e pesquisar bastante. E aí eu vou falar para vocês agora aspectos negativos, né? Que sempre tem, né, gente? Nem tudo é perfeito. Como eu sempre falava para vocês, né, quando eu fazia vídeo na Baixada, inclusive eu voltaria a fazer, tá, gente? Esse canal agora não é só exclusivamente da região dos lagos, não, ele ampliou, na verdade. Então, certamente farei novamente vídeo da Baixada Fluminense, né, Baixada Verde. Então, quando a gente fazia vídeo lá, a gente procurava falar, né, que a Baixada não era só violência, que tinha pontos positivos. E aqui não é só tudo maravilhoso, também tem seus pontos negativos que eu vou estar falando com vocês agora, né? E um dos pontos negativos para quem mora, né, é que na alta temporada a cidade fica, ó, cheia, muito cheia, muito cheia. E aí há alguns transtornos, né, porque acaba de alguma forma incomodando, né, o morador. E é interessante destacar isso porque o turismólogo ele atua principalmente trazendo qualidade de vida para o morador também. Não é só pensando no turista, né? Há um planejamento, uma gestão, uma direção para que haja benefício para o turista e também para o morador, para que não haja impacto negativo na vida do morador. Então, assim, muitos lugares tem esse impacto negativo, né? Quando enche muito a cidade, acaba não tendo infraestrutura para receber todo mundo e aí o morador, ele fica, sabe? Alguns ficam nervosos porque muda muita coisa, né? Trânsito muda, valores das comidas mudam, né? Então, morar numa região turística assim, desse patamar, implica em algumas coisas, né? Mas aí já destaquei para você a importância do profissional turismólogo nessa área que vai trazer esse equilíbrio, né? Esse planejamento para que não haja impactos negativos na vida do morador e que o turista também tenha uma boa experiência. E uma outra coisa é que as cidades da região dos lagos, elas podem ter uma infraestrutura menos, como é que eu vou dizer, menos desenvolvida do que a capital do Rio, por exemplo, né? Aqui, como são cidades menores, acaba que algumas infraestruturas são menores, assim, aqui não tem o que tem no centro do Rio, por exemplo, né? Então, assim, eu não sei em todos os municípios, mas eu posso citar que apenas 2 eu conheço tem shopping, né? Então, assim, algumas coisas que lá na cidade, no centro do Rio, tem, aqui não tem. Então, assim, em relação à infraestrutura, algumas coisas não são parecidas, né? São diferentes. Outra coisa que é um ponto negativo é a questão de emprego. Se você quer vir morar aqui, você precisa, assim, procurar muito bem antes de vir.
ampliar aí seu network, né? Conversar com pessoas para você descobrir se há oportunidade para você, porque não é fácil conseguir trabalho, né? Claro que não é nada impossível, né, gente? Nós com fé conseguimos todas as coisas, com fé e atitude. Mas você precisa ter, sabe, correr atrás, ter coragem, fazer o que você pode. Não fica só sentado esperando, né? Eu lembro quando eu tava para vir para cá, a gente assistia muito vídeo de Araruama, muito vídeo da região dos lagos inteira. E aí faltava atitude, né, gente? A gente só via os vídeos e quando a gente começou a agir, crendo em Deus que ia dar certo, colocando Deus em primeiro lugar e fazendo as nossas ações, a gente conseguiu. E estamos aqui, né? Então, assim, nós precisamos buscar. Então, se você quer vir para cá, uma das primeiras coisas que você precisa ver é questão de emprego, né? Não vem para cá sem ter um norte, porque às vezes não vai ser tão fácil chegar aqui e conseguir um emprego logo de cara. Você vai precisar de um tempinho, né? Então a gente conseguiu antes, aí depois que a gente veio, tá? Então essa questão de emprego, na minha visão, é um ponto negativo, porque não é tão fácil conseguir. Então, e a última coisa que eu ia falar em relação a pontos negativos, né? Transporte, né? Não tem, assim, tem transporte. Se você for pegar a rodovia Amaral Peixoto, você vai ter ônibus para Cabo Frio, para Araruama, você vai ter ônibus para São Pedro, para vários lugares. Mas, dentro dos municípios, assim, eu acredito que não seja tão perfeito essa questão do transporte, né? Não é tão maravilhoso assim como nos grandes centros comerciais, como é o caso do centro do Rio de Janeiro, né? Mas dá pra gente sobreviver, porque tem as vans, né? Tem transportes alternativos, né? Que a gente consegue. Mas se você é aquela pessoa que não quer se atrasar, aquela coisa, então isso pode ser um ponto a ser pensado também, né? E é isso, gente. Eu abordei com vocês os pontos positivos, né, e os pontos negativos que, na minha visão, tem, né, de morar na região dos lagos. E aí eu vou falar para vocês a minha experiência agora, né? Como está sendo a minha experiência aqui? Eu e minha família estamos morando aqui há 4 meses. E foram 4 meses, assim, bem intensos, sabe? Mas, assim, resumindo no início, a gente está gostando bastante mesmo de morar aqui. E eu queria falar com vocês a nossa experiência com educação. Eu realmente fiquei surpresa, gente, com a questão da educação aqui. É ótima. E eu gostei bastante, assim, da questão da educação para as minhas filhas, né? Elas têm... As duas estão na escola, tanto a que tem 12 quanto a que tem 2. Mesmo não sendo um período escolar, tem creche. É bem interessante, gente. Olha, eu não tô acostumada com isso, porque a minha primeira filha de 12 anos, por exemplo, ela nunca foi pra creche, porque eu não sei explicar o que acontecia. A gente não tinha acesso, não sei, não tinha confiança. Era um processo diferente, sabe? E aqui é muito diferente, eu não sei explicar o quanto é diferente, mas é muito diferente a educação. Então, a minha filha de 12 anos está estudando, ela conseguiu já a vaga desde o ano passado, quando a gente veio, olha que a gente veio no final do ano. E aí foi para uma escola ótima também. Ela, assim, recebeu um grande impacto, porque o ensino é muito diferente da onde a gente veio, né? Mas graças a Deus ela conseguiu, né? Passou de ano e agora tá fazendo o seu ano letivo direitinho. Então, assim, a educação eu acho ótima. Os professores não faltam, é um nível, assim, de... obrigado, Joaquim. Um beijo, Dani, saudades. Tô lendo aqui os comentários. Motomai, um beijo. Então, gente, o ensino, a educação, olha, eu não tenho o que reclamar. Esse ano a minha filha mais velha foi pro integral. Ela pega 7, sai às 3. E a princípio eu não gostei tanto, né? Porque acaba ficando bastante tempo na escola, mas assim, é um tempo que é preenchido, né? Não tá indo pra escola para ficar à toa. Ela realmente estuda e tem coisas diferentes, assim.
geometria, algumas coisas diferentes que ela fala pra mim que ela tá aprendendo. Eu acho super interessante porque isso vai agregar no futuro dela. Então, assim, quanto à educação, eu não tenho o que reclamar, gente. Eu tive uma boa experiência, não tive dificuldade de conseguir vaga. Então, assim, um ponto bastante positivo para mim é a educação, sabe? Eu consigo ter um panorama muito diferenciado de como a minha filha, assim, progrediu no ano passado, antes de vir para cá, e como ela progrediu depois de vir para cá, sabe? É bem diferente mesmo. Então, o ensino é mais puxado, requer mais do aluno. E isso é muito interessante, né, gente? Porque para o futuro precisa investir no estudo. E a pequenininha nunca tinha levado para creche, então, como eu falei para vocês, né, é muito diferente. Eu primeiro fui lá, conversei, vi como é que funcionava, conheci os professores, a direção. Hoje já teve reunião na creche, então assim, é muito diferente, sabe? Então ali ela já vai começar a ter um contato, sabe, com as cores, que já tem em casa, né? Mas assim, vai aprender coisas melhores, socializar. Então eu acredito que vai ser muito bom para ela. E a infraestrutura é ótima, ótima mesmo, sabe? Hoje já recebeu o uniforme, então assim, em relação à educação, eu digo para vocês que é muito bom. Então, isso é um dos pontos que eu queria passar para vocês, assim, como minha experiência, sabe? Eu não tenho que reclamar da educação, assim, desse local aqui que eu moro. E um outro ponto que eu queria passar aqui para vocês é em relação à saúde. Gente, em relação à saúde, na região dos lagos tem alguns hospitais, né? Acho que em Cabo Frio tem um hospital, em Araruama tem um hospital, tem alguns lugares que tem hospitais. Nos municípios menores tem UPA, UPA de pronto atendimento, né? Que se você estiver passando mal, sei lá, com uma pressão alta, uma dor de cabeça, algum problema, você vai ser atendido, né? Já usamos e legal, o Joaquim tá falando que tá em Saquarema. Saquarema também faz parte, né, da Costa do Sol, aqui da região dos lagos. Em breve, se Deus quiser, estarei visitando Saquarema para fazer um roteiro lá, hein? Então, aí como eu estava falando, né? Então, assim, em relação à saúde, essa questão da emergência, eu fui bem atendida aqui na UPA, fui bem atendida também no hospital de Araruama. Teve um procedimento que minha filha passou, eu tive que levar ela e fomos de ambulância, fomos levados de ambulância e ela foi super bem atendida. Então, também não tenho o que reclamar, né, gente? Mas, como eu falei pra vocês, estou aqui há 4 meses, é um primeiro momento, é um primeiro contato. Então, assim, não sei a fundo como funciona, mas eu fui bem atendida. E em relação, assim, consultas eletivas, ambulatoriais, né? Isso tudo também temos acesso pelos médicos de bairro, né? Então, pra mim, eu acho que tá ok. Eu não tenho que reclamar, sabe? Tenho tido esse acesso, então assim, não sei, gente, como funciona em todos os municípios, né? Porque como eu falei pra vocês, a região dos lagos, ela é grande. Abrange aí pelo menos uns 13 municípios, né? Tratando de região turística, né? Então, não sei como é que funciona em todos. Mas já ouvi falar muito bem também de Saquarema, da saúde de Saquarema. Inclusive, o meu sogro uma vez foi atendido lá. Muito bem atendido também. E já ouvi falar também da questão da saúde lá em Cabo Frio. Então, assim, não posso atestar que todos são maravilhosos, né? Que funcionam. Mas, no meu caso, até agora eu tenho gostado. Tá bom? Então, eu queria passar para vocês essa experiência aí. Para você que queira vir. Teve até uma inscrita minha que... Tá sem som? Vou tentar falar mais perto do telefone. Tem uma inscrita minha que ela até perguntou se eu sabia algum local, que eu acho que o esposo dela teve um problema, um AVC, se eu sabia algum local da região dos lagos que tivesse um bom atendimento. Aí eu falei para ela sobre Araruama, assim, eu não posso afirmar, né, que lá vai ter, assim, o atendimento que ela precisa. Mas
eu fui bem atendida lá em Araruama, sabe, no hospital. Então, fica até uma dica para ela aí, não sei se ela está vendo agora essa live ou se verá futuramente, mas de repente é interessante buscar esse conhecimento, né, de saber se realmente é bom. Então, gente, é isso. A minha experiência em relação à saúde, até agora eu tenho gostado bastante. Deixa eu ler aqui os comentários. Tá conseguindo me ouvir melhor, Joaquim? Eu cheguei mais perto aqui do telefone. Realmente, o Motomike comentou aqui que Búzios é um dos mais bonitos. Realmente, gente, Búzios é lindo demais. Eu não sei se você teve a oportunidade de visitar, mas é lindo mesmo. Eu particularmente gosto muito daquela praia da Azeda e da Azedinha. É muito bom. Futuramente também vai ter conteúdo aqui no canal. Tem muita coisa, gente, para desbravar ainda aqui. Inclusive, essa semana vai sair um conteúdo diferente. Vou mostrar para vocês uma ilha em Iguaba Grande. Muita gente fala assim, ué, tem ilha em Iguaba Grande? Tem. E eu vou estar mostrando agora no vídeo da semana, tá bom? E aí vou abordar com vocês aqui o próximo tópico, que é a minha experiência, né? Em relação à qualidade de vida. Bom, gente, eu morava na Baixada e eu não sei como é que tá agora, né? Porque tem 4 meses que eu estou aqui, mas eu posso falar da época que eu estava lá. E não estava fácil, né? Tava assim, muito hostil, um ambiente muito hostil, perigoso, e foi difícil, assim, em alguns momentos, né? Então, assim, aqui, em relação à segurança, você sente um clima, assim, de paz. Na verdade, tá falando de qualidade de vida, né? Em relação, assim, à qualidade de vida, né? Que envolve isso também, né? Que envolve segurança. É outra situação, gente. Qualidade de vida, olha, você acorda tranquilo, você vai dormir tranquilo, você sai tranquilo. Tem uma paz, sabe? E de verdade, gente, nada compra a nossa paz. Nada compra você acordar tranquilo, não ter medo quando seu filho sai para ir para a escola. Então, assim, juntando isso tudo que eu já falei para vocês, eu tenho agora uma ótima qualidade de vida, assim, se comparado à anterior, né? Vamos colocar assim. Infraestrutura muito boa em relação à questão de educação, saúde e tranquilidade. Então, isso já eleva a tua qualidade de vida, assim, sem comparação, sabe? Ao que era antes. A gente acaba vivendo melhor, sabe? Mais tranquilo. Então, realmente, a qualidade de vida aqui é muito boa. E aí, respondendo a pergunta que eu coloquei lá na thumbnail, né, na capa da live, realmente vale a pena vir morar na região dos lagos? Gente, na minha experiência, vale muito a pena. Não é tudo perfeito, tá? Mas eu acredito que eu comparando a minha vida anteriormente e agora, é infinitamente melhor. Muito diferente mesmo. Então, assim, muito, muito tranquilo mesmo. A gente tem acesso às coisas básicas, que tem municípios que a gente não consegue coisas básicas, né? Às vezes uma consulta ambulatorial, você demora 3, 4 meses e você consegue. Então, isso não tem preço, né, gente? Você poder levar teu filho no médico e ele ser bem atendido, fazer os exames necessários sem você gastar. Então, em relação à qualidade de vida, maravilhoso. E o último tópico que eu coloquei aqui para falar da minha experiência foi em relação à segurança. Tem até vídeo aqui no canal que ano passado eu fui assaltada, quando eu morava na Baixada ainda, né? Assaltada perto da minha casa. E isso me gerou, né, medos, isso é comum, mas assim, em relação aqui, né, em relação à segurança, gente, eu me sinto muito bem assistida, muito bem coberta, vamos dizer assim. Existe policiamento, a gente vê as patrulhas rodando na cidade, a cidade possui câmeras, existe todo um
um grupo de pessoas, né, trabalhando por trás ali, analisando as imagens. Então, existe segurança, né? Claro que você não vai dar bobeira, né? Mas aquele sentimento de hostilidade, de medo, se você tiver que sair da sua casa 10 horas da noite, dependendo do local, você nem sai, né? Então aqui a gente não sente esse medo, entendeu? Por enquanto não sentimos esse medo, e se Deus quiser não vamos sentir. Então, assim, em relação à segurança, gente, também muito boa. Eu amei. Tá tudo muito. Muita coisa vai melhorar, né? Precisa melhorar, mas assim, o que eu tô vendo, comparado ao que já vi, que já vivi, eu já tô achando maravilhoso, né? Porque é muito diferente mesmo. E agora, gente, eu queria abrir para vocês perguntarem. Vocês têm alguma coisa para perguntar sobre essa questão de como é morar na região dos lagos? Se vocês têm alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram saber, fiquem à vontade aí para perguntar no chat que eu tô vendo. E aí eu respondo, né, na medida do possível, se eu conseguir, eu respondo vocês. Então, assim, enquanto vocês pensam aí se tem alguma pergunta, resumindo, eu sou turismóloga, né? Eu deveria falar para vocês que o mais maravilhoso para mim de morar na região dos lagos é o turismo, né? Até porque eu trabalho com turismo, né? O meu canal é um canal de turismo. Mas para o espanto de vocês, gente, a parte mais maravilhosa para mim de morar na região dos lagos é verdadeiramente a educação, a segurança, qualidade de vida e a questão da saúde, que tem que melhorar muito ainda, mas a gente já tem acesso. Então eu sou muito grata de estar hoje podendo experimentar essas coisas. O turismo, com certeza, ele é maravilhoso. Mas essas 4 coisas que eu falei para vocês, resume assim, eu atestar que vale a pena. Vale a pena. Então, se você quer morar na região dos lagos, pesquisa direitinho. Faz igual eu e meu esposo. Todos os dias a gente acordava de manhã e buscava vídeos, procurava informação, contactava pessoas de como é que eram as coisas, né? E aí a gente ficou sabendo, né? E, enfim, agimos por fé e tivemos atitude também. E aí conseguimos estar aqui. E eu queria falar para vocês que essa é a primeira live, como eu já disse, mas é uma primeira live que vai dar abertura a outras lives. Eu pretendo trazer convidados para que outras pessoas contem experiências de como é morar em locais diferentes, né? Às vezes morar em algum local da região Nordeste do Brasil ou morar fora. Então aguardem aí que vai ter novas lives, né? Eu vou divulgar com mais antecedência. Essa eu divulguei com pouquíssima antecedência, eu divulguei ontem, mas era realmente uma primeira live, então eu acabei não divulgando tanto. Mas é isso. Então, futuramente vai vir aí novos convidados para poder participar das lives. E aí, para estar contando um pouco da experiência de vida deles, né? Quanta gente, né, tem o desejo de morar fora ou morar em alguma outra região do Brasil e não sabe, né, como é que funciona. Então, se você tá me ouvindo agora Dai, eu moro em Pernambuco, eu moro em São Paulo, eu moro em Portugal, eu moro na Espanha. Se você quiser compartilhar sua experiência, entre em contato comigo. O meu e-mail é contato.daiturismo@gmail.com. E aí entra em contato comigo para a gente fazer uma live, né? E mostrar para o pessoal, né? Como é que funciona, como é que é morar em algum lugar diferente. Gente, então é isso. Ninguém tem perguntas, né, para fazer, pelo que eu vi aqui. Então eu queria compartilhar isso com vocês, né? Esse foi, como eu falei, na nossa primeira live, mas eu já quero agradecer você que entrou, que deixou seu like aí, muito obrigada. E se você achou esse conteúdo interessante, manda para alguém, a live vai ficar salva aqui no YouTube. Manda para alguém, para essa pessoa saber como é morar na região dos lagos, tá bom, gente? E finalizando aqui o vídeo, eu moro em Iguaba Grande, eu não tinha falado ainda, mas eu não podia finalizar a live sem dizer que moro em Iguaba Grande e simplesmente estou amando esse lugar. É isso, gente. Quero agradecer a todos, tá? Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.
Tchau!